Foi uma alegria podermos passar aqui uma semana com os irmãos e irmãs. Um abraço muito carinhoso também a todos os auditórios, aos irmãos, irmãs, amigos, amigas que estão espalhados pelos auditórios aqui na União Norte e também lá na Associação Paulista do Vale. Um abraço muito grande para o pastor Ezequias, que foi presidente aqui desta associação e que hoje é pastor da Igreja do Jardim América, lá em Jacareí, pertinho da Novo Tempo. Um abraço para a Igreja de Bandeira Branca também, que está nos assistindo agora, é a igreja mais próxima da Novo Tempo. Muito bem, é um privilégio podermos estar terminando esta série, os 7 pecados capitais. São pecados cabeça, são pecados que são a porta de entrada para uma porção de outros pecados. Eu repito, como repeti todas as noites, nós não estamos aqui ensinando como vencer pecados. Na realidade, não há uma lista pronta, para vencer esse pecado, faça isso, tome 2 colheres, etc. e tal. Não existe uma receita. A receita que existe é estarmos em Cristo Jesus. É dependermos dele, da sua graça maravilhosa, do seu poder. Hoje eu vou estar pregando na igreja, no projeto Viva, e vou falar sobre essa graça, com o tema Perdidos e Achados. Às 5 da tarde, 5h30, creio eu, vamos estar ali falando sobre esse tema. É a coisa mais importante da nossa vida, é encontrarmos a graça de Cristo, sermos acolhidos pela graça de Cristo e permanecermos na videira verdadeira, que é o nosso lugar. Esse é o nosso lugar. O ramo foi feito para ficar na videira. Se ele não fica na videira, ele tem o pior fim de todos. Ele não serve mais para nada, porque sem a videira vamos ficar secos. Então, vencer pecados é impossível. Nós não temos esse poder, mas nós temos o poder como cristãos de permanecermos na graça de Cristo. O assunto do pecado, ou sobre o pecado, é dele, não é nosso. A nossa função é estarmos na videira. Aí sim tem sentido o texto que Paulo escreve aos Hebreus, que você ainda não derramou sangue na luta contra o pecado. Então essa é a luta contra o pecado. Não é lutar para vencer o pecado simplesmente, mas é lutar para permanecer na videira. Essa é a luta mais séria que temos. E há 3 elementos básicos para permanecer na videira. Primeiro, palavra de Deus no coração. Segundo, conversar com Deus. Terceiro, ter um projeto de ação missionária. Ter um projeto de testemunho pessoal. Não depender de projetos grandes para que eu possa entrar ali e quando ele acabar também eu paro. Mas eu tenho que ter um projeto de vida constante, missionária constante. Eu tenho que respirar este espírito missionário. 3 coisas: a palavra de Deus, a oração e o testemunho pessoal. Isso nos mantém ligados à videira. E hoje vamos falar um pouquinho sobre, não está na ordem em que se costuma colocar esses 7 pecados capitais, eu mudei um pouquinho a ordem e deixei esse tema para o final. Vamos falar sobre avareza hoje. Já falamos sobre orgulho, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Orgulho, inveja, ira, luxúria, gula. Ontem vimos sobre... O que mesmo? Preguiçoso, eu estava com preguiça de me lembrar aqui. Sobre a preguiça, e hoje vamos falar sobre a avareza. Os que nos acompanharam todas as noites, perceberam que eles abrem portas para outras coisas. Esses pecados. Então vamos falar sobre a avareza. Eu vou usar 2 textos bíblicos. Um é uma parábola, Jesus usa uma parábola para um homem que o aborda no caminho, e o outro é uma história do Antigo Testamento, que fala sobre Abraão, Sara e Isaac. Mas o que significa avareza? Vem do latim, ávido por cobre, ávido por dinheiro. Esse é o avaro. Um grande exemplo na mente infantil, a gente aprende que é o tio Patinhas. Aquele que toda hora conta as suas moedas e sabe exatamente quantas tem e as mantém no cofre. E as tira o mínimo possível para acumular a sua fortuna. A sua fortuna é tão grande que ele a mede numa régua com 1 metro. Quantos metros de ouro eu tenho? Essa é a ideia. Avaro é aquela pessoa que quer ter sempre mais e está sempre com medo de perder o que tem. Eu vou juntar para ter mais e tenho medo de perder o que eu tenho. Não é um privilégio só dos ricos.
A gente, quando pensa em Avro, já pensa, quem é rico tem esse problema. Eu não tenho esse problema. Aliás, todos os pecados capitais, muita gente tem a tentação de dizer assim, ainda bem que ele está pregando isso, porque fulano precisa ouvir. A luxúria, sim, meu filho precisa ouvir isso. O orgulho, a minha sogra, ela tem que ouvir. Não sei porque eu falei sogra agora, eu gosto tanto da minha sogra, mas tudo bem. A minha sogra eu gosto tanto, me dou muito bem com ela, ela mora uns 700 quilômetros de casa. A gente tem um relacionamento muito bom. Mas sempre é para o outro, sempre é para o outro. Já há muitos anos, eu só prego o que é para mim. Eu antigamente pregava o que era para os outros. Os melhores sermões que eu fiz na minha vida sobre educação de filhos, foi no período que eu não tinha filhos. Eu sabia tudo. Podia me perguntar, eu sabia. Como é que educa isso? Faz assim. E se ele fizer isso? Faz assado. Depois que eu tive filhos, eu fiquei um bom tempo sem pregar sobre filhos. É muito complicado isso. Porque você tem que pregar o que você vive, senão vira uma farsa, não há bênção nisso, e você vai descobrir que o pregador não faz aquilo em algum momento. A coisa mais absurda que eu já ouvi na minha vida foi um pregador falando sobre o problema da língua. E no meio do sermão ele solta um palavrão como a coisa mais natural do mundo. E ele nem percebeu. Aí eu fui falar com ele, o irmão não percebeu que o irmão falou assim, não, pastor, eu falei, me desculpe. Isso fazia parte dele, era comum, é como minha avó. Minha avó era italiana e os italianos sabem palavrões assim que a gente nem imagina. São muito criativos. E são palavrões muito eufônicos, muito sonoros, positivamente. E ela falava aquilo como se estivesse comendo arroz e feijão, como a gente costuma dizer. Não é? Geralmente, a gente tem que pregar, geralmente, a gente precisa pregar o que vive, só o que vive. Por isso a gente tem que pregar pouco. E quando a gente prega alguma coisa que fez bem para a gente, mudou alguma coisa na vida, na sua vida, você está compartilhando experiência. Então, quando a gente prega daqui, a gente prega com uma preocupação de não falar nada que seja uma mentira em relação à minha vida. E quando a gente está sentado ouvindo e sempre acha que o sermão é para alguém e não é para mim, aí eu não tenho esse problema de orgulho, é o outro que tem. Aí eu não tenho esse problema de inveja, é o outro que tem. Eu não tenho problema é o outro que tem. Ninguém diz assim, eu não vou na festa hoje porque eu sou muito maledicente. Eu não vou. Mas a gente diz assim, eu não vou na festa porque eu engordei 2 quilinhos, não dá. A gente muda a ordem das coisas. A importância da gente achar que tudo é para a gente ouvir tudo e reter o quê? O que é bom. Vou repetir a história de Santo Antão, que a lenda da história dele diz que ele foi morar numa caverna e durante muitos anos, quase até 100 anos de idade, o diabo tentava, mas não vencia. Um dia o diabo desistiu e foi embora. E disse assim, não consigo nada com Santo Antão, eu vou embora. Com Antônio, eu vou embora. Antônio não tem jeito. Quando ele foi indo embora, Santo Antão, ou Antão, botou a mão no coração e disse, bom, agora eu já posso ser um santo. Aí o diabo voltou. Era justamente isso que ele esperava. A gente nunca vai ser santo. A gente sempre está crescendo. Por isso, com todo respeito para quem já falou isso, eu já falei, mas eu não considero a igreja um hospital. Eu considero a igreja um clube de pecadores, como os alcoólicos anônimos. Eu sou pecador. Eu não venho na igreja para deixar de ser pecador. Eu venho na igreja porque eu sou pecador. E eu vou encontrar outros pecadores, que têm suas lutas, têm suas dificuldades. E quando eu enxergo as pessoas assim como eu me enxergo, então o ambiente fica melhor, fica mais apropriado. O avarento é aquele que coloca o dinheiro à frente da paz e da alegria. Não importa ter paz, eu quero ter dinheiro. O problema é a maneira como lidar com o dinheiro. Esse é o problema. Porque a maneira como você lida com o dinheiro revela o seu caráter. Pouco ou muito revela o seu caráter. Não é um privilégio dos ricos, é um privilégio de todos os seres humanos, essa questão da avareza. O dinheiro não só corrompe, mas revela quem nós somos. E ele cria uma porção de doenças e de situações, né? A falta ou
da compreensão desse assunto. Gastrite, insônia, depressão, problemas familiares, disputas de heranças. Esse talvez seja um dos maiores problemas, e é o texto que nós vamos usar, que está lá em Lucas daqui a pouco. Nós vamos tentar tirar aí umas compreensões da questão da avareza. Compreensões da avareza. Primeiro, a avareza inverte os valores. A gente usa a Deus, faz de Deus um meio e não um fim. Por isso que a teologia da prosperidade é muito perigosa. A gente tem que ver bem esse provar e vede, se ele está funcionando direitinho. Porque não pode de jeito nenhum dar a ideia de que eu fui fiel e Deus me deu. Que eu posso estar sendo fiel e Deus não vai me dar nada, não tem nada para me dar. Físico. Então a gente tem que cuidar muito, porque não é à medida que você é melhor que Deus dá. À medida que você é mais bonzinho que Deus dá. Você pode ensinar isso para os seus filhos. As primeiras lições de justificação pelas obras que alguém recebe na vida é quando são crianças, se são de uma família cristã. As primeiras lições de justificação pelas obras. Se você fizer isso, isso e isso, ganha aquilo. Se você passar de ano, você ganha aquilo outro. A gente não entende que essas coisas não são motivação sadia, são barganha, são troca, são resultado de um mundo capitalista. Então a gente inverte os valores. A gente usa, há uma frase que eu gosto muito, diz assim: ame as pessoas e use as coisas. Mas o nosso mundo insiste em usar as pessoas e amar as coisas. É uma inversão de valores. O avaro tem essa inversão de valores. Então, não quer dizer se eu tenho muito dinheiro no banco ou não, mas eu posso estar invertendo os valores, com pouco ou muito dinheiro. A avareza é esse espírito de você ter uma visão equivocada de Deus e da riqueza. Muitas pessoas têm dinheiro e outras pessoas vivem como servas do dinheiro. Alguns dominam o dinheiro, outros são dominados pelo dinheiro. É o desejo de buscar mais, buscar mais. E aí fica essa luta. O dinheiro tinha que ser para a glória de Deus, e eu acabo usando o dinheiro para a minha glória, para comprar mais, para ter mais. É impossível você se contentar. Você ganha R$1.000 e diz assim: mas se eu ganhasse 2.000 seria tão bom. Aí passa um tempo e ganha 2.000. Aí você diz: mas se fossem 4.000, aí todos os meus problemas estariam resolvidos. Aí você ganha 4.000. Você pensa: mas 8.000, aí sim, nunca mais eu precisaria de aumento. Você ganha 8.000. Passa um tempo e você vai dizer assim: mas se fossem 16.000, aí seria. Não para. Eu conheço um amigo que tem terras aqui no Pará. Ele nunca veio nas terras dele. E cada vez ele compra mais uma fazenda. Eu perguntei: para que tanto? É para garantir o futuro. É o futuro dos outros, que o dele não... Geralmente todos os seus bens vão ficar para aquele genro que não trabalhou, não faz nada e que você não gosta dele. Bom, eu só tenho filhos, né? Então eu posso falar isso. É impossível alguém se contentar com dinheiro, mas o jogo é uma coisa terrível. A gente diz: não, mas aqui ninguém joga. Crente é aquele que não fuma, não bebe e não joga, né? Essa é uma visão muito pobre do cristianismo. Mas jogo, tem gente que joga e diz que vai dar ainda uma boa oferta se ganhar. E ora para Deus: Senhor, eu joguei aqui, se der, eu vou dar 50% para a igreja. Está precisando melhorar a igreja. Mas 50% é meu. A gente sempre vive buscando um jeito de ganhar mais. A gente não se contenta. E aí vem problemas como fraude. Imposto de renda começou agora. Já pediu uma notinha a mais aí para dentista, para psicólogo, para médico, para você jogar ali para pagar menos? Faça isso. Se acostume a fazer isso. É uma coisa feia isso. Um dia eu fui terminar meu imposto de renda assim, tinha que entregar meia-noite, eu terminei às 11. Eu gosto de fazer bem feito, né? Sempre bem feito. Aí fui terminar, tinha que fazer um casamento, aliás, era um noivado, e na casa da pessoa ele era um contador. E esse contador me viu ali, eu falei: posso usar seu computador? Tem que mandar isso, pode ir lá. Aí fui, eu vou lhe ajudar, pastor. Eu falei: não precisa.
Aí ele veio daqui a pouco lá para me ver, pastor, deixa eu dar uma olhada no seu imposto, está tudo certo. Ô pastor, o senhor está pagando muito aqui. Espera aí, e abriu uma gaveta. Tinha um monte de notas de dentista, de médico, psicólogo. Falei, vamos botar umas 3 aqui, pastor? Falei, não, obrigado, irmão. Eu já fiz meu imposto. Não, mas vamos botar umas 3 notas. Não, obrigado. Faça isso, se acostume a lesar o governo, porque afinal de contas o governo está roubando muito aí. Eu estou falando de outro país, não estou falando do nosso. Mas esse povo leva o meu dinheiro, os impostos não são meus, então eu vou pegar o dinheiro. Não, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É impossível você se contentar, você quer mais. As empresas, os marqueteiros das empresas estão preparados para fazer você se sentir incompleto, insatisfeito. Eu li um livro recentemente que me deu raiva em muitos momentos. Ele falava sobre marketing para crianças de 2 anos. 2 anos já são as crianças alvo de marqueteiros de determinados produtos. Às vezes o produto não é nem para criança, mas eles já vão vendendo a imagem que você, quando tomar a decisão, você vai comprar tal calça, tal sapato e etc. Houve uma propaganda que foi proibida, era de um tênis lá X qualquer, e o garoto aparecia, eu tenho o tênis tal, era bem simples, 7 pequeno, um fundo azul, eu tenho esse tênis tal. Aí a câmera dava um zoom. Você não tem? Você não tem? Trouxa. Ele funcionou 1 semana, mas o suficiente para ficar na cabeça de toda aquela molecada que viu. Foi tirado do ar, porque não se faz uma coisa dessa, mas foi pro ar. As empresas fazem o que podem fazer para fazer você se sentir insatisfeito. Ninguém olha a etiqueta. Agora estão começando a colocar a etiqueta fora. Aí você faz propaganda para os outros de graça. Paga e ainda faz propaganda. Nome da camiseta. Usa uma camiseta falando de Jesus. Para que fazer propaganda para esses conglomerados financeiros que têm tanto dinheiro? Eles conseguem fazer isso com a gente. E pessoas boas fazem isso. Propaganda, nome. Então a gente põe a etiqueta para fora. Ninguém está vendo a etiqueta, mas eu sei que ela está lá dentro e me sinto bem. Isso aqui é uma etiqueta chique. Hoje você vai lá na 25 de março em São Paulo, eles vendem etiquetas. Você pode comprar uma etiqueta e colocar na roupa. Peça para uma costureira fazer a roupa e põe a etiqueta chique. Pronto, essa aqui tem nome. As pessoas se sentem bem assim. As pessoas se sentem insatisfeitas. Estão buscando fechar esse vazio. Quando o problema, né? A consequência da avareza, você fica vulnerável ao pecado. Eu já mencionei isso aqui. Muita tentação de roubar, de tirar, de ficar. Se você puder passar a perna em alguém por causa de R$100, tem gente que faz isso. Por causa de R$50, mente. Então não é o privilégio dos ricos. A avareza também provoca inquietação ao coração. Está sempre desconfiado. Sempre desconfiado. Diz que tinha um mendigo aí em Goiânia, que o apelido dele era empresário. Entre os mendigos o chamavam de empresário. Aí a assistente social foi tentar saber por que chamavam de empresário. Porque tinha um carrinho de mão. O carrinho de mão o fazia uma pessoa especial, diferente. Mas ele tinha um problema. Os mendigos diziam que ele vivia intranquilo, com medo. À noite ele dormia, amarrava uma cordinha na mão e a outra no carrinho de mão, com medo que fossem roubar o seu carrinho, com medo de tirarem dele um dos bens mais preciosos da vida, o seu carrinho de mão. E depois roubaram o carrinho dele. Aí a assistente social foi lá perguntar como é que ele estava. Estava bem, tranquilo, sem preocupação, ninguém ia roubar mais nada. A avareza nos causa inquietação, intranquilidade. Você começa a construir muros ao seu redor. Você começa a se cercar de seguranças. Quanto mais dinheiro, se você mora até num lugar simples, compra uma televisão dessas modernas aí. Eu não sei nem falar o nome, né? Essas aí modernas.
você já fica preocupado em sair de casa. O meu sogro, quando ele saía, ele escondia a televisão dentro do guarda-roupa. Nunca roubaram. Nunca entraram na casa dele também, coitado. É uma casa muito simples. Mas ele saía, botava ela num pano, ele já é falecido, e guardava dentro do guarda-roupa. Medo. O meu bem precioso. Você acredita que tem gente que morre por causa de um celular? Ah, é só abrir o YouTube. Me dá o celular, passa o celular. Toma. Quer mais alguma coisa, filho? Então vai em paz. Leva o celular. Vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Não vou dar essa aliança, porque minha avó que dá a aliança. Senão ele corta o seu dedo fora. Como alguns fazem. Nada é mais precioso que a vida. E é o texto que nós vamos ler daqui a pouco aqui. Vou terminar esses itens. O apego ao dinheiro produz uma mentalidade imediatista para agora. Já, eu não espero. Eu não tenho mais a noção de eternidade, eu perco a noção de eternidade. É tudo para agora, o que eu faço é já, é imediato. Mas a gente tem que se lembrar que nós não trouxemos nada para o mundo e vamos voltar sem nada. Tudo que nós fizermos aqui vai ser para os outros. E uma última ideia, o amor ao dinheiro nos leva à idolatria, o Deus do dinheiro, Deus do dinheiro. Não sei quantos viram um livro, leram um livro ou viram um filme, Sobreviventes nos Andes. O avião caiu nos Andes, e eles estavam desesperados, não tinha água, não tinha nada, e eles tinham que derreter a neve para beber água, e precisavam de alguma coisa para queimar, mas não achavam nada para queimar, não tinha papel, não tinha nada, alguma coisa que pudesse pregar fogo ou manter o fogo, e eles estavam já morrendo de fome, mas havia um homem lá que tinha escondido uma mala cheia de dinheiro. O filme conta que ele escondeu uma mala cheia de dólares, lá no avião, bem escondido. E quando ele estava quase morrendo de sede, ele trouxe a mala. E aí queimaram aquele monte de dólares, derreteram a neve, beberam água, e enquanto ele bebia o seu copo de água, ele disse assim: este é o copo de água mais caro que eu já bebi na minha vida. Ainda reclamando naquela hora. A vida é mais importante que qualquer coisa. Eu já tenho mencionado aqui que nós trabalhamos em Angola. Adoro esse país, adoro a África. Mas fomos sequestrados pelos guerrilheiros, fomos levados durante 31 dias a pé até o campo de prisioneiros. Ficamos mais de 2 meses num campo de prisioneiros. Andamos mais de 1.200 quilômetros a pé. E eles levaram tudo da gente. Eu achava, e estava levando coisas boas, malas para 3 anos. Eu achava que a gente era dono de alguma coisa. Até a roupa que eu usava foram eles que me deram. Não tinha mais nada. Nós tínhamos algumas latinhas e plástico que a gente achou no caminho. A gente guardava isso como um tesouro. Na hora que nós fomos libertados, chegamos na África do Sul, em Pretória, o pastor veio nos receber, nos levou para a casa dele, e era hora de jogar as coisas fora, mas nós não queríamos jogar as coisas fora. Eram trapos. Eu disse: eu vou levar essa mala ainda para casa, eu vou levar as nossas coisinhas. Mas quando nós começamos a comparar o que a gente tinha e o que estava lá, isso aqui é lixo, é só botando fogo. A gente não é dono de nada. A vida, sim, é importante. A vida é o bem mais importante que alguém pode ter. Idolatrar o dinheiro. O dinheiro é o único desses pecados todos que Jesus coloca uma personalidade. Ele diz assim: é potestade, é poder, é mamon. Ele personifica o dinheiro. Porque o poder do dinheiro é muito forte. Vamos ver o texto. Lucas 12, agora você vai entender bem esse texto. É grande, mas vale a pena a gente ler. A partir do verso 13, tinha um professor de oratória que ele dizia assim: quando você for pregar, leia um texto bastante grande, que se o sermão não for bom, pelo menos o texto ficou, que é a Bíblia, aí não tem erro, né? Então vamos ver aqui, 12 de Lucas, ele está repercutido em Mateus capítulo 6, é o mesmo texto de Mateus, mas está resumido em Mateus, e ele é inverso em Mateus, em Mateus.
Parece que Mateus e Lucas vivem discutindo esse negócio de inversão, né? A genealogia de Lucas é a partir de Maria, e a genealogia de Mateus é de José. Uma vai de um lado, vai do começo para o fim, a outra vai do fim para o começo. Parece que os dois têm esse contraponto aqui. E aqui também, ele apresenta de uma maneira resumida e num contraponto. Mas vamos ficar com Lucas, que ele é mais poético, é mais interessante para a gente poder ler. Lucas 12, 13 em diante, vamos, 13 em diante. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão, lhe falou. Então, Jesus, isso não é parábola. Jesus teve um confronto com um homem. E ele disse assim: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Olha o pedido dele. O pedido dele era para que Jesus intercedesse sobre a herança, porque de alguma maneira, ou ele estava recebendo menos do que achava que devia receber, ou não estava recebendo nada. Se ele diz assim: meu irmão não está repartindo comigo, não está repartindo certo ou não está repartindo nada. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz e partidor entre vocês? Como eu posso ser juiz entre vocês? Na realidade, esse homem estava querendo dizer assim: Senhor, eu não sou uma pessoa avarenta, eu só quero o que é meu, eu só quero fazer justiça, o que é meu. Apenas dizendo isso, ele já demonstrava que era um avarento, sim. A preocupação dele era tamanha sobre a herança, que ele pediu para Jesus interceder. Tipo assim: mãe, ele está me batendo, não resolve o assunto. Ele estava querendo se esconder atrás de um aspecto técnico da herança. Se não é justiça, o não avarento nem se incomodaria com essa partilha. Seu coração não está nisso. E aqui está um homem que pediu auxílio do céu para resolver um problema, para poder alimentar a sua ganância. A sua ganância. Ele devia ter aprendido, porque quem deixou a herança não usufruiu. Aqui está uma grande lição. A herança é deixada por alguém que não usufruiu. Guardou e não usufruiu. Sobrou. E o texto continua. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda avareza. Não, mas não é avareza, eu quero justiça. Eu estou agindo tecnicamente, eu preciso de uma orientação técnica. Jesus, seja o meu intermediário. Não, vocês têm que se cuidar com a avareza. O que é avareza? É querer ganhar sem precisar ganhar. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Aqui está o padrão bíblico. Como é que nós medimos na sociedade alguém? Pelo que ela tem. Entre num banco de chinelo, camiseta do Corinthians, ou do Flamengo, tanto faz, uma bermuda e um boné. Entra num banco e espere que alguém olhe para você. O segurança vai olhar para você, pode ter certeza. Agora entre num banco alinhado ou alinhada, com a roupa fina, sapatos bem engraxados, terno no caso de homens, um vestido elegante, as mulheres. O gerente já vai olhar para você e vai fazer assim, plim, vai aparecer um cifrão. Aqui mesmo, nós fizemos uma brincadeira uma vez entre os pastores. Na realidade, fizeram, porque eu também não sabia. Um funcionário da associação, que eu não conhecia ainda direito, eu tinha chegado naquela associação, faz vários anos, se vestiu de mendigo e de bêbado. E tínhamos uma reunião de pastores. E eu estava falando e o bêbado entrou. Eu costumo não me incomodar com o bêbado. Ele sentou no último banco e falei: tá bom, tranquilo. Aí alguns pastores já olharam para trás e eu fiz: calma. Aí ele veio de banco em banco. E ele fazia até engraçado. Vinha, sentava, olhava, vinha, sentava. Até que ele veio até a frente e sentou do meu lado. Aí alguns pastores já vieram tirá-lo. E eu fiquei sem saber o que fazer. Eu estava chegando no campo, eu não ia dar ordem para tirá-lo, né? E quando foram tirá-lo, ele disse: irmãos, esperem um pouco. Aí eu falei: opa, esse é o Manuel. Ele se caracterizou tão bem.
a gente fica com preconceito, né? Depois, eles estavam montando um negócio sobre a ASA, naquele tempo a ADRA, e ele fazia parte desse esquema e eu não sabia. Ainda bem que eu não mandei tirá-lo, né? Mas a gente fica com preconceito. Uma das igrejas aí, não vou dizer onde era, mas não é do meu campo, começou a fazer um trabalho com mendigos de rua. Eles traziam os mendigos, todo sábado de manhã, banho, roupa nova, lavada, porque quarta-feira eles entregavam sopa, pegavam a roupa suja, lavavam, eles queriam tomar um banho. Mendigo gosta de tomar banho, querem tomar banho. Aí instalaram um chuveiro lá no banheiro e tal. Bom, quando eles chegavam, sentavam aqui, ficava uma ilha. Eles ficavam como uma ilha. Ficava um branco ao redor, uma clareira, mesmo com banho tomado. Aí algumas mães começaram a dizer assim, não, está errado isso, eles podem passar uma doença para os nossos filhos, algum pode sequestrar os nossos filhos, e falaram, tiraram o chuveiro, aí eles não vinham mais. A gente tem preconceito. Tem preconceito com cor, com raça. Japonês é bom em matemática. A gente tem preconceito com cor. Isso é feio. É muito feio. Mas temos. Não se mede uma pessoa pelo que ela ganha. Há pessoas que são boas e são ricas, mas há pessoas que são muito más que são ricas. Pessoas boas são pobres e pessoas muito más que são pobres. Não se mede, Jesus diz, pelo que se possui. Então, amigo, você está querendo dizer que você não é avaro, mas é. Está se escondendo. Está dizendo, o meu irmão é, eu não. Essa mania de sempre culpar a outro. É de centralizar tudo em si mesmo. E a conversa vai. Deixa eu ir mais rápido aqui que o tempo está voando. E lhes proferiu, aí vem a parábola. Ele contou a história de um homem. Olha que história que Jesus conta. O campo de um homem, verso 16. Um homem rico, quer dizer, ele já era rico. Então estamos falando de uma pessoa que já era rica. O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo. Sabe essas pessoas que gostam de falar com elas mesmas? Tem pessoas que sempre se referem na terceira pessoa a elas mesmas. É bem engraçado isso. Não dá tempo de comentar. Ele arrazoava consigo mesmo dizendo assim, que farei? Ele já estava se dando um elogio, né? Que farei? Agora estou com um problema. Porque eu vou colher tanto, é a historinha das crianças hoje. Eu vou colher tanto, que eu não tenho lugar para guardar. Que farei? Que farei? Era um homem já que tinha muita coisa. Farei isso, que é a mesma coisa de eureka. Ah, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar todos os meus celeiros. Vou construir celeiros maiores. Ah, vou fazer isso. E vou colocar todo o meu produto ali. Verso 19. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Tem muito mais do que podia para viver. E o genro vai pegar tudo. Pessoas que vão guardando. Ellen White menciona que a riqueza é um dom de Deus. E algumas pessoas são ricas para que elas possam repartir com aqueles que não têm nada. Um dos grandes propósitos da riqueza é não deixar faltar nada. Atos capítulo 2, quando diz assim, e todo mundo tinha tudo em comum, não quer dizer que o rico ia ficar pobre, não. Porque tem gente que o dinheiro sai correndo atrás deles, né? Eu não sou uma dessas. Mas tem pessoas que o dinheiro vai atrás. Facilidade para montar um negócio e tal. Quebra, monta outro. Facilidade, visão. Nesse sentido. Mas não significa que você tem que ficar juntando, para ficar com medo de pegarem tio Patinhas, medindo todo dia. Ah, alguém pegou uma moeda, a moeda é muita coisa, vamos prender esse homem, etc e tal. A juntar. Tem uma revista chamada Fortuna, em inglês, e eles publicam todos os anos as maiores fortunas do mundo. São homens que precisariam viver pelo menos 1 milhão de vidas para poder gastar todo o dinheiro deles. Isso é uma idiotice, né? É a mesma coisa que essa questão dos Estados Unidos e Rússia, as ogivas nucleares.
Diz que depois de reduzirem aí tremendamente o arsenal, sobraram 32. Está a briga lá, diminuindo. Cada uma delas destrói a terra uma vez. Olha que estupidez. Eu tenho que ter 32 bombas para destruir a terra 32 vezes. Uma bomba já seria suficiente. Isso é idiotice. É o mesmo princípio da fortuna, e é o mesmo princípio bíblico, aqui desse homem. Eu vou guardar tudo, isso vai me alimentar, agora eu vou parar de trabalhar. A Bíblia diz, 6 dias trabalharás. Não é para parar de trabalhar, isso é ócio, dá preguiça, e aí todas as consequências. Aqui nós encontramos uma parábola de um homem que estava querendo juntar na terra. Tudo isso por causa da pergunta, o senhor não pode aí intervir com meu irmão? Você é avaro, amigo, não é seu irmão, é você. Porque aquela pessoa que não é, não se preocupa. O dinheiro não me faz servo dele. Ele é meu servo, essa é a visão. Ele é meu servo. E aí verso 19. Bom, direi a minha alma, tens em depósito muitos bens, tal, já lemos. Verso 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a alma, e o que tens preparado para quem será? Para o genro. Para quem será? É uma pergunta séria, Zé. O que você tem hoje, para quem é? Quando você compra um computador, você acaba de comprar um computador, já saiu outro, melhor que o seu. Aí você fica pensando, não, vou ter que trocar, meu pai, o que é isso? Eu tenho um 386, imagina, eu tenho que trocar. Sabe que há empresas americanas que não usam toda a capacidade dos computadores, e elas voltaram a usar 486, que elas só precisam daquilo. Interessante. Bom, você nem sabe o que é 486, né? Que você é da geração do moderno iPad, iPod, iPin e outros IPs por aí. Você entende que nós estamos correndo atrás de alguma coisa que não... É como a corrida dos cães. Tem um coelhinho na frente, eles nunca alcançam. Nunca vão alcançar. Mas está lá na frente, estão correndo, atrás do coelho. Muitas vezes está correndo atrás do dinheiro assim. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Opa! Aqui começa a introduzir uma riqueza que é para com Deus. A riqueza para com Deus é diferente da riqueza para com o ser humano. A riqueza para com o ser humano é juntar, trocar meu carro, trocar meu computador, trocar minha mulher, trocar meu marido, trocar meus filhos, trocar tudo. Sempre por um produto, por um upground. Alguma coisa melhor, maior. Que tenha mais capacidade. Eu tenho uma mulher de 40, uma de 20, quem sabe. E é assim. Você perde a satisfação pelas coisas simples da vida. Pelas coisas simples da vida. É bom ser pobre. Pobre fica feliz com uma coxinha. Fica feliz. Pão com manteiga. Que beleza. Fica feliz. Pessoas que começam a juntar dinheiro, não o rico, os que começam a juntar dinheiro. Tem o rico bom, mas o avaro, pobre ou rico, ele quer sempre fazer mais. Quer fazer mais. Eu tenho um amigo que trouxe 2 ou 3 containers só de móveis para sua casa nova. Separou da mulher agora. Está com uma casa enorme, está vendendo. Ninguém consegue comprar, ninguém compra porque não tem dinheiro, né? Vai ficar pro genro dele aquilo lá. Vai ficar. Não tenho nada contra genro. Eu não tenho genro, então eu posso falar. Ainda bem que eu não tenho. Se tivesse uma filha, ela estaria em casa ainda. Não ia casar, não. Bobagem. A seguir, verso 22. Dirigiu-se Jesus aos discípulos. Agora é com os discípulos. Olha o que ele vai falar para os discípulos. Vamos andar um pouquinho mais rápido aqui. Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos. Olha aqui, ele põe a questão da riqueza, da avareza, com ansiedade. Não fiquem ansiosos,
Porque o servo de Deus, o filho de Deus, não precisa ficar preocupado pela vossa vida, quanto ao que haveis de beber e comer, o vosso corpo, quanto ao haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento. Observai os corvos, urubu. Corvo e urubu, come coisa morta. Você já agradeceu os urubus? Assim, quando você vê os urubus, você já agradeceu? Senhor, obrigado pelos urubus. Porque eles tiram o cheiro ruim da terra. Que beleza, hein? Como Deus se preocupa até com isso. Olha os corvos, olha os corvos, né? Os urubus, os quais não semeiam, não ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta com carniça. Quanto mais valeis do que as aves, olha a comparação, elas comem carniça e estão felizes da vida. Você acha que Deus não vai cuidar de você? Quando você tem a visão correta de Deus, você descansa nessa palavra, amém? Você descansa nessa palavra, Deus cuida de mim. Eu não preciso preservar, guardar, morrer e deixar para o genro, não. Quais de vós, verso 25, por ansioso que esteja, pode acrescentar 1 milímetro na estatura? Ninguém. Você pode pensar, né? Bom, o meu personal training, meu médico, os exercícios que eu faço na academia, minha corrida todas as manhãs, isso vai me garantir viver até 99 anos. Você está falando isso e foi atropelado por um caminhão, enquanto você caminhava. Você não tem certeza de nada. Se, portanto, 26, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, crescer um pouquinho, não pode fazer, por que vocês estão ansiosos com coisas grandes? Entregue ao Senhor, a riqueza é dele, vem ou vai, conforme ele quiser, mas você não vai passar necessidade. Observai os lírios do campo, né? Nem Salomão se vestiu como eles, verso 28. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo, amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Creiam, não briguem por dinheiro, não sirvam a mamão, ao dinheiro, esta potestade. O que você tem é para a sua sobrevivência. O plano de ajudar os outros. A gente foge de pessoas que têm dívida, né? Que elas vão pedir dinheiro emprestado para você. Eu já tomei uma decisão, eu não tenho dinheiro. Aliás, eu tenho dinheiro no banco. Eu guardo, sempre tem uma poupancinha. Tem que viver assim, sempre com um pouquinho. Deu uma emergência, tirou dali. Mas não é muito, é pouco. É suficiente. Genro nenhum vai ganhar esse dinheiro. Porque ele é exatamente o valor de um caixão chique. Pronto, já está escrito. Compre um caixão com esse dinheiro. Até esqueci o que eu estava falando aqui. Bom, é isso daí. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer, beber. Não. Qual é a preocupação do cristão? Se você está com fome, dê graças a Deus, porque você está vivo. Está com fome. Se você não tem roupa, dê graças a Deus, você tem corpo para vestir a roupa. Não que nós vamos pregar aqui, agora sejam como Francisco de Assis. Vamos pregar a pobreza. Não. Deus deu a riqueza para ser uma bênção. E para que ninguém sinta falta de nada. Deus deu a riqueza, mas deu condições de você controlar a riqueza. Já acabou meu tempo aqui, mas eu vou terminar esses versos aqui. Porque os gentios, verso 30, de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o reino de Deus, e estas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro Deus. Falar sobre dízimo, rapidinho. O que é o dízimo? Dízimo é uma pequena parte do que você ganha, não é do líquido. Tem gente que fica discutindo líquido, quanto é líquido, tira isso, tira aquilo. Tem gente que nem se preocupa com isso. O pai entrou, sai. Não há problema, mas é do líquido. É do líquido depois das despesas
de algumas despesas. Por exemplo, você tem um negócio, paga aluguel, paga luz, um negócio, tira, é o líquido. Você sabe disso. Mas tem gente que está preocupada. Não. Deveriam fazer um desconto, dar um desconto de... O dízimo nesta igreja, 7%, aceitamos. Não, são 10%. Quando você dá o dízimo, você diz assim: Senhor, eu reconheço o Senhor como meu Deus. É isso que você diz quando dá o dízimo. Não é para pastor. Eu não recebo do dízimo, eu não recebo do dízimo. Embora receba, o meu salário vem do meu suor. Eu trabalho, e trabalho bastante. Não tenho hora. Trabalho porque eu gosto. E quando eu entrei na obra, eu não sabia quanto o pastor ganhava e tinha vergonha de perguntar. E eu achei que ganhava menos, quando veio o primeiro olerite. E me disseram: isso é só 69%. Falei: o quê? Tem mais ainda? É, com o tempo você vai ganhar. Você vai ter filhos, vai aumentar um pouco o salário. Então, eu trabalho e ganho meu suor. Mas é do dízimo. Na realidade, não é você que me paga. Você não me paga. Você dá o seu dinheiro para o tesouro. Morreu. Homens responsáveis vão fazer aquele dinheiro ter o seu fim correto. E hoje na igreja fazem isso. Tem auditoria externa, auditoria interna, auditoria de tudo quanto é jeito. Da conferência geral, vai tudo para o lugarzinho certo. Ninguém pode desviar. E se desviar, vão achar. Dízimo é uma coisa de Deus, é sua com Deus. Não é sua com a igreja ou sua com o pastor. O pastor não precisa ter medo de falar em dízimo. Porque eu ganho do meu suor. Ganho do meu suor. Há uma brincadeira que diz que um pastor foi disciplinado por causa do 4º mandamento. Aí disseram: mas ele transgrediu o sábado? Não, ele não trabalhava os 6 dias. Quase a totalidade dos pastores trabalham muito. Pode ser que tenha outro, assim como tem um jogador que não joga bem, um engenheiro que não vai bem. Deve ter. Mas você não paga o pastor. Você devolve a Deus o que é dele, só 10%, para dizer: eu creio no Senhor. O Senhor me dá tudo. Fica com 90, com 10. Tem um empresário que me disse assim: pastor, eu vou fazer um negócio que eu vou ganhar tanto dinheiro, que eu pensei em não dar 10%. Eu vou dar 90% e ficar só com 10%, porque já é muito dinheiro. Eu sentei na cadeira. Deus só pede 10. Dízimo é 10. Não dê nada mais, é 10. Agora, a oferta quer dizer o quanto você ama Deus. Depois que eu entendi isso, a oferta teve um valor diferente na minha cabeça. Oferta não é o que sobra, oferta não é essa visão romana de jogar moedinhas, não. Oferta é quanto que eu acho que Deus vale. Então eu vou dizer assim: Senhor, eu vou fazer 5% do meu salário. Eu acho que o Senhor vale mais, mas vou começar com 5%. Os judeus chegavam a dar 33% da renda. Oferta é opcional, né? Claro, até o dízimo é opcional. Mas quando você participa, você quebra o seu egoísmo, vimos na primeira noite. Quando você participa, o dinheiro não é a coisa mais importante para você, mas é o ato de dar. Por isso é 10%. Se você ganha 1.000, é 100. Se você ganha 100, é 10. Se você ganha 10, é 1. Se você ganha 1, é 0,1. A avareza que está dentro do nosso coração faz a gente querer dar menos para Deus, porque Ele cuida da sua obra. Mas não é isso, Ele vai cuidar da sua obra. Mas Ele quer saber se você entendeu ou não o que significa ser filho de Deus, ser salvo. Ele não está cobrando pedágio para você. Ele só quer saber quanto você vale, ou quanto Ele vale para você, e quanto você acha que você vale. Meu apelo ao terminar esta série, eu vou deixar a Gênesis para outro dia, mas é generosidade. Generosidade. Essa é uma das palavras mais lindas que eu acho. Eu gosto de 2 palavras, generosidade e acolhimento. Eu gosto muito da palavra acolhimento. Generosidade. Você só quebra a avareza quando você é generoso, não esbanjador, não descontrolado. Orçamento é gastar até. Você ganha 1.000, tem que gastar 80%, no máximo.
80, tem que sobrar 20. Isso é orçamento. Orçamento não é gastar 1.000, nem 1.001, nem dar cheque predatado. Aí está no vermelho. Tem gente que faz todas as contas. Na hora de dizer para Deus que Ele é meu Senhor, diz assim, ih, acabou. Tem gente que paga todas as contas, e deve pagar. Aí lá no final diz assim, o que sobrou? Ah, sobrou 2 moedas, tá bom, vamos levar uma. Mas essa história do menino que está levando 2 moedas para a igreja, uma ele ia comprar um sorvete, a outra ele ia dar de oferta. Ele pulando, uma moeda caiu, foi para o ralo. Ele disse, nossa, a moeda de Deus foi embora. Isso é avareza. Uma criança pode ser avara. Mas meu apelo para você é que você abra o seu coração e entregue, não sua carteira, por favor. Pensar assim é ser medíocre. Não é sua carteira. Deus não quer seu bolso, coisa nenhuma. Que Ele faz assim e ouro aparece, e nós vamos pisar em ruas de ouro. Sabe o que é isso? Não tem mais valor material, não existe. A pessoa que entende quem é, entende quem Deus é, ela vai ser generosa. Generosa. Entregue o seu coração para Jesus. Primeiro Deus, Ele acrescenta outras coisas. Quando você coloca primeiro Deus, vem correndo misericórdia, vem correndo graça atrás de você. Primeiro Deus. Vai escolher um namorado, uma namorada, primeiro Deus. O emprego, primeiro Deus. Receber o salário, primeiro Deus. Deus não vai fazer barganha com você, me dá o dízimo que eu vou te encher de coisa. Não, Deus não faz assim. Aquele texto está mal compreendido. Vai abrir a janela do céu, então você me dá, pimba, apertou o botão, vai ter bênção. Não. Mas eu faço um pedido para você, analise isso. Se você tem sido fiel nessas 2 partes, oferta e dízimo, siga em frente. Entenda melhor. Quebre o seu eu. Olhe para fora. Se você vê uma criança na igreja que não pode pagar a escola, pague a escola para ela. Alguém que está com dificuldade de comprar livros, compre os livros para essa criança. Está investindo num negócio extraordinário. Desbravador que não tem como fazer farda, paga a farda. Você já tem filhos grandes? Senão o genro vai pegar. Seja generoso, seja generosa. Se você deseja fazer hoje uma renovação da sua vida com Deus, eu vou pedir que você se levante. Diga, eu quero considerar isso. Talvez eu não esteja sendo fiel. Então levante-se também. Diga assim, eu quero ser fiel. Porque Deus está me pedindo apenas para reconhecer que Ele é meu Deus. Como é que eu vou reconhecer que Ele é meu Deus? Pela vida, várias coisas. Pelo que eu como eu ando, com quem eu ando, mas também como eu administro meus bens. Até eu vou dizer uma coisa aqui, morra pobre, mas morra feliz. Mas se você tiver dinheiro, reparta. Ellen White diz, a riqueza dos ricos é para que eles trabalhem com altruísmo e ajudem os que não têm. Eu não estou criticando você, não estou dizendo que você é um infiel, não. Avalie a sua vida, você quem sabe. Faça um propósito, aí na sua igreja, aí onde você está no salão, na Paulista do Vale, aqui na União Norte, nos diversos campos. Faça uma renovação. Diga, eu quero renovar a minha fidelidade a Deus. No meu corpo, nos meus talentos, no meu tempo e nos tesouros. Vamos orar? Primeiro você ora, depois eu oro. Diga o que é que você vai... O que você quer com Deus agora? Depois eu vou orar. Bondoso Deus, eu devo ter interrompido a oração de alguém, mas nós vamos falar mais ou menos a mesma coisa. Nós estudamos essa semana vários tópicos que tem que ver com a nossa vida, corpo, tempo
tesouro, talentos. E nós queremos entregar nossa vida, nosso coração ao Senhor. Primeiro o Senhor. Primeiro Deus. Aí então as outras coisas são acrescentadas. Que eu não corra atrás das outras coisas para depois buscar a Deus, ao Senhor. Mas que eu primeiro busque ao Senhor. E que hoje, como assunto é dinheiro, que Jesus personifica e chama-o de Deus Mamon, potestade do mal, que ele seja nosso servo. Em nome de Jesus, eu te peço que o dinheiro seja nosso servo, que não sejamos dominados por ele, muito ou pouco, pela ganância. Que o Senhor venha dominar a nossa vida, e que possamos honrar o teu nome, com o nosso corpo, com o nosso tempo, com os talentos que o Senhor nos deu, e honrar-te também através das nossas ofertas, dízimos e administração sábia dos tesouros. Entregamos a nossa vida e daqueles que nos são queridos. Abençoe todas as igrejas da União Norte. Abençoe também as igrejas da Paulista do Vale e os outros que estão nos vendo e assistindo. Estamos num momento de crise, Senhor. Crise de verdade, crise de honestidade, que gerou uma crise financeira. O problema não é o dinheiro, o problema é a corrupção. E não é a corrupção de um partido, é a corrupção do ser humano. Nós estamos assim hoje. Dá-nos segurança em Ti, que passemos por esta crise, não deixando de ser fiéis em todas estas áreas. Que não haja uma desculpa para isso, mas sim um despertar. O texto que eu ia ler a seguir diria: eu peço que vocês estejam vigiando, sejam vigilantes, em todo tempo, não é só agora. Dá-nos esta bênção por Jesus, amém.